Estamos na Igreja da Misericórdia, de Leiria. Esta igreja é particularmente interessante na história que vos vamos contar, porque encontra-se num espaço que era o da antiga sinagoga de Leiria, naquilo que era a judiaria medieval da cidade. E faz parte do Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, que é um espaço do município de Leiria, onde, como se ouvem estes pássaros em diálogo, e se não os ouvem eu estou a ouvi-los, a verdade é que nós procuramos que as memórias de judeus, cristãos e muçulmanos na Leiria medieval nos possam ensinar alguma coisa sobre diálogo e nos possam abrir o caminho para uma visita que se quer que abra portas e não que as feche. O Mário vai falar da Igreja da Misericórdia, da judiaria e a Casa dos Pintores. Nós vamos parar esta visita na entrada da Casa dos Pintores, mas teremos que convidar-vos a vir cá no outro dia. Vou passar a palavra ao Mário. Estamos na Igreja da Misericórdia, que sendo um templo cristão, curiosamente é também uma das memórias mais vivas da existência de uma comunidade judaica aqui em Leiria e em concreto neste bairro. Porquê? Porque aqui existia a antiga sinagoga e sobre essa sinagoga foi construído e depois reconstruído este templo que vamos agora visitar. Esta Igreja da Misericórdia, que atualmente está desacralizada e que é um dos núcleos do CDIL, Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, tem uma linguagem barroca, maneirista, que não é a original. Ou seja, no século XV, finais do século XV, quase inícios do século XVI, é expulsa a comunidade judaica de Portugal e, como eu disse aqui, era a antiga sinagoga. Este espaço vai ser ocupado como celeiro. Só já em meados do século XVI é que este espaço é entregue, junto com outras propriedades, à Santa Casa da Misericórdia de Leiria e se vai construir aqui um templo próprio do século XVI. Aquele que nós vemos hoje já é uma reconstrução de inícios do século XVIII. Como fio condutor de mais do que de religiões, mas de culturas coexistentes aqui em Leiria, nomeadamente no século XV, nós utilizamos nesta museografia aqui patente o livro sagrado que faz parte destas três religiões, a cristã, o islão e a religião judaica. Todas elas têm um livro sagrado, a Bíblia, a Tora, o Corão, e aqui então falamos um pouco desse assunto. O livro sagrado, a importância que ele tem para essa religião e um pouco também sobre o que caracteriza cada uma destas religiões que têm uma origem até geográfica mais ou menos comum, o Médio Oriente, não é? Lugar também de onde nasce, no fim de contas, aquilo que nós chamamos a cultura ocidental, muito assente na escrita e, portanto, no documento. Nós tivemos a preocupação de manter, de algum modo, o que aqui existia, não retirar completamente toda a memória deste templo cristão que foi até aos finais do século XX, sendo que o último período do século XX, digamos os últimos 30 anos, esta igreja serviu como casa mortuária. De todo modo, nós tivemos a preocupação de restaurar as telas, a estatuária e os tetos, inclusive, que é uma das características da arte portuguesa, os tetos pintados. Temos aqui como curiosidade, nos altares laterais, o São Sebastião, que é o santo que as pessoas invocam contra a peste, e chama particularmente a atenção ao nicho onde está a Rainha Santa, porque tem muitas histórias associadas a este lugar que é Leiria. Na sacristia nós temos este multimédia,
que nos permite ter mais conhecimento, se explorarmos mais conhecimento, mais conteúdos, pronto, conhecer um pouco, então, onde se situavam estas comunidades que existiram até ao século XVI em Leiria, a comunidade judaica, como eu já disse, tinha aqui a sua sinagoga, portanto, era nesta envolvente que vivia. A moraria dos muçulmanos, que se situava nas imediações do atual quartel da GNR, e, digamos, que os cristãos tinham o resto do espaço para eles. Falarmos aqui um pouco sobre o surgimento da Santa Casa da Misericórdia, o apoio que dava, a partir desta altura, criou-se um hospital precisamente aqui ao lado da igreja, com um sentido de hospital mais semelhante àquilo que nós atualmente interpretamos como sendo um hospital. Digamos que até essa altura havia hospitais, mas com um sentido de hospitalidade, onde se dava abrigo aos sem-abrigo, aos desvalidos, que podiam ser crianças, podiam ser idosos, onde tinham uma refeição, onde tinham uma cama. A partir desta altura, meados do século XVI, neste hospital também se tenta acudir à doença. E temos aqui em destaque um cristão novo, que é o Rodrigues Lobo, ou seja, com a expulsão precisamente destas comunidades, a comunidade judaica em especial, porque estamos aqui na antiga sinagoga, no final do século XV, nem todos eles se vão embora. Há alguns que ficam aqui em Portugal com a obrigação de se converterem à religião cristã, sendo que alguns, de facto, nunca se converteram, tomaram um nome cristão, foram batizados, mas, de facto, ocultamente continuavam a praticar a sua antiga religião. Não sabemos, se foi o caso do Francisco Rodrigues Lobo, sabemos sim que a sua família teve denúncias e teve problemas com a Inquisição, que vigiava os comportamentos das pessoas, precisamente em relação a estes assuntos da religião. Estamos no coro alto da Igreja da Misericórdia e daqui podemos ter um pouco mais a noção da altura do pé direito que tem esta igreja. São cerca de 25 metros, é de facto bastante. Nós no exterior não temos essa noção. Porquê? Porque esta igreja está metida no centro histórico, no casco antigo, com edifícios que ao longo dos séculos foram também eles crescendo e agora, digamos que já não se destaca na paisagem da cidade, como se terá destacado noutros tempos, não é? Com a sua torcineira, etc. Atualmente, de facto, o resto da cidade cresceu, isso não acontece. O coro alto era o lugar de onde se cantava, sendo que, curiosamente, atualmente nós temos um pouco a ideia de coros mistos, com muitas mulheres. Antigamente não era assim, até porque na Bíblia diz-se que na igreja, não é, a mulher não pode falar, portanto também não pode cantar, e por isso muitas vezes, sobretudo os sons mais agudos, eram feitos por crianças. A Igreja da Misericórdia, como vos disse, é um templo que nós, o que vemos aqui é já do século XVIII, ou seja, a igreja foi construída no século XVI, mas no século XVIII foi completamente transformada e nós não temos a noção do que cá existia. O que nós podemos ver agora é um estilo maneirista barroco, sendo que em Leiria o estilo maneirista é aquilo que foi classificado como um historiador americano, mas que se interessou muito pela história da arte portuguesa, Kubler, como estilo chão. Ou seja, um estilo pouco decorado, bastante despojado e que era compensado, e isso aconteceu na história da arte portuguesa, um pouco por todo o lado, com a utilização do azulejo, da talha dourada, não é o caso aqui, e dos tetos pintados. Aí sim, sobretudo na Capela Mor, temos tetos profusamente decorados. Contudo, esta igreja, como muitas em Portugal, tem um problema que teve o século
XIX muito atribulado, ou seja, invasões francesas, neste caso incêndio geral da cidade, e depois um século XIX muito comprido, pelo menos até 1851 tem uma guerra civil larvar que acaba por impedir investimentos de fundo. Por isso, a igreja que foi destruída nos inícios do século XIX com os incêndios das invasões francesas vai ter que ser reconstruída neste clima de pouco dinheiro, muita convulsão política, e então o restauro vai ser feito, nós às vezes brincamos, dizemos que é com materiais da loja dos 300, ou seja, materiais baratos e que por isso muitas vezes de fraca qualidade. Associada às comunidades judaica, muçulmana, temos muitas vezes vários estereótipos. A ideia de que todos os judeus são ricos ou médicos, ou que os muçulmanos são todos eles oleiros. Bom, na verdade não era assim. O que é certo, e isso é sabido, é que aqui em Leiria houve, já no final do período em que essa comunidade aqui existiu, uma tipografia e, portanto, a arte da tipografia, ou seja, tipógrafos, e que eram judeus. Isso nós sabemos. Dessa tradição já do século XV e que chega até ao século XXI, sempre em atividade, e aqui em concreto, no Centro Histórico de Leiria, há esta arte da impressão e da tipografia propriamente dita. E nada melhor do que falar deste assunto do que num lugar que se chama precisamente a Travessa da Tipografia. Percorrer a antiga judiaria só faz sentido precisamente calcorreando estas ruas, retratos que muitas vezes nos são transmitidos através da literatura, e nada melhor do que um dos vultos maiores da literatura nacional, que se chama Eça de Queiroz, viveu precisamente nesta rua, que é atualmente a Travessa da Tipografia. É a partir dessa memória viva que ele tem do espaço onde residia que ele depois vai transpor para a ficção no seu Crime do Padre Amaro. Uma visita ao Centro de Diálogo Intercultural de Leiria pressupõe precisamente falarmos das três culturas. Já abordei anteriormente que essas três culturas são a islâmica, a judaica e a cristã. O Castelo de Leiria marca o centro do poder precisamente dos cristãos. A historiografia tem aqui algumas dúvidas sobre quem terá sido o verdadeiro construtor do edifício. O que é certo é que foi ocupado mais ou menos à volta do ano 1135 por Dom Afonso Henriques, e a partir dessa altura, com ligeiros interregnos de reconquista islâmica, digamos que passa a ser dos cristãos. Contudo, a comunidade muçulmana não se vai embora e ocupa uma zona menos nobre. Já anteriormente referi o atual quartel da GNR, que era no século XIII no século XIII não era antigo, o convento de Santo Estevão. Aqui, nesta zona baixa e alagadiça, porque o rio Lis tinha um comportamento muito diferente daquele que nós atualmente observamos, vai-se instalar então a comunidade judaica. Sabemos que eles estão aqui a partir de 1219, porquê? Porque temos documentos escritos. Ora, nós sabemos que a história se faz com documentos, o que não quer dizer é que a realidade não seja um pouco diferente. Provavelmente, antes de 1219, já aqui estariam instalados judeus, que vão persistir até 1496, altura em que, com o Edito de Dom Manuel I, são expulsos do país. Estamos em frente à Casa dos Pintores, que é um dos edifícios que faz parte do CDIL, o Centro de Diálogo Intercultural. Chama-se Casa dos Pintores, foi-lhe atribuído este nome essencialmente porque ao longo do século XX foi muitas vezes retratada, tendo como pano de fundo o Castelo de Leiria. Essas imagens são recolhidas sobretudo a partir do largo que temos em frente e que é um dos poucos espaços aqui na antiga judiaria de Leiria que ainda mantém de algum modo a toponímia original, ou seja, o lugar hoje não se chama assim, mas ainda mantém na memória das pessoas essa toponímia, que é o Largo dos Banhos. No interior da casa falávamos essencialmente de
de como seria precisamente a judiaria. E porquê? Porque se nós percorrermos a atual judiaria, nós não vamos encontrar mesuzas nos lintéis, nem cruciformes, aquilo que, lá está, mais uma vez, de forma estereotipada, as pessoas associam a casas de antigos judeus ou cristãos novos. Aqui em Leiria, de facto, o que ficou como memória dessa comunidade é, sobretudo, esta malha urbana que nós podemos percorrer. Este edifício foi recuperado em conjunto com a Igreja para a instalação, então, agora do Centro de Diálogo Intercultural, com um projeto financiado pelo EE-Grants, um conjunto de 3 países que, sendo europeus, não fazem parte da União Europeia, mas que têm alguns privilégios no comércio com a União Europeia e que compensam esse facto atribuindo verbas para fins essencialmente culturais. No caso português é a Grants, que é o conjunto de Islândia, Liechtenstein e Noruega, que estão a financiar as redes de judiarias, como é o caso aqui em Leiria.